predicado dentro de uma oração. Meninas, vocês sabem me dizer? Quando eu sei o que é sujeito e quando eu sei o que é predicado? Como que eu faço para separar? Vocês estão me ouvindo? Meninas? Nossa, será que caiu? Evelyn, Luciana, vocês estão me ouvindo? Caiu não, só tava um pouco Caiu ocupado. Tô não. aqui. Ah, não, é só para saber, porque eu achei que minha internet tinha caído. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar então, né? Então vamos lá, né? Como que a gente separa sujeito do predicado, né? Então, para achar o sujeito dentro de uma oração, a gente tem que achar o verbo, né? Aí a gente faz a pergunta para o verbo, certo? E a partir disso a gente tem a resposta, né? De quem é o sujeito. Então, quando eu retiro o sujeito da oração, tudo que restar eu chamo de predicado, né? Beleza? Então vamos botar um exemplo. João está cansado desde ontem. O verbo é estar, certo? Então, quem está cansado desde ontem? João. João é o sujeito. Então, está cansado desde ontem, tudo isso forma parte do predicado. Até aqui tranquilo? Sim. Beleza. Luciane, tranquilo? Ah, não, Luciane, eu não estou te ouvindo. Acho que teu áudio está com problema. Então, vamos lá. Continuando. Então, vamos começar a questão do predicado. A gente já aprendeu os tipos de sujeito, né? Foi uma das primeiras aulas que eu dei. E agora a gente vai ver os tipos de predicado. Além de ver os tipos de predicado, a gente também vai precisar ver aqui o predicativo, beleza? Então, o que acontece, gente? Eu agora vou abrir o PowerPoint, tá? Vou deixar ele aberto para ir passando para ficar uma imagem maior para vocês acompanharem. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, caso vocês tenham, se eu perguntar alguma coisa, vocês usem o áudio, tá? Porque não dá para ver a conversa. Então vamos lá, né? Abre, filho, vai. Tipos de predicado, então, vamos começar. Então, o que é o predicado, né? Segundo o Celso Cunha, né, em inglês Sintra, o predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito, né? São gramáticos bem reconhecidos, cai em concurso o tempo todo, né? Então, botei como exemplo aí, né? Clara passeava no jardim com as crianças. Então, o verbo é passear, né? Quem passeava no jardim com as crianças? Sujeito, Clara. Então, tudo que está de azul claro forma parte do predicado, tá, gente? Então, por que eu estou dizendo isso? Deixa eu ver se alguém entrou. Por que eu estou dizendo isso? Tá bom, Luciano, depois você assiste. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque tá bom, sem problema, depois você assiste, vai ficar gravado. Então vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente ter atenção, tá? Porque a gente agora está vendo o grosso, né? Então, assim, sujeito e predicado. Só que, por exemplo, dentro do predicado, a gente tem outros elementos sintáticos, né? Objeto,
a gente vai ter outras separações, por exemplo, né? E no sujeito a gente também pode ter outros tipos de elementos sintáticos, tá? Então, mas agora é grosso sujeito e predicado, tá? Então vamos lá. E aí, dentro do predicado, né, a gente pode separar o predicado em três tipos: verbal, nominal e verbo nominal, né? Então, pelos nomes, a nomenclatura em português esclarece muito para a gente, né? A formação das estruturas sintáticas. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que o predicado é verbal, isso quer dizer que o núcleo dele vai ser um verbo, né? Se eu estou dizendo que é nominal, isso quer dizer que o núcleo dele vai ser um nome. E se eu estou dizendo que ele é verbo nominal, quer dizer que ele vai ter um verbo e um nome, tá? Então vamos lá. Então aí a gente tem uma outra montagem, né, de predicados, como que ele se separa. Então vamos lá. Predicado verbal, nominal, verbo nominal. Então vamos lá. Vocês por acaso lembram alguma coisa de predicação verbal? Vai ser a nossa próxima aula, mas vocês lembram o que é ou não? Não lembram? Eu lembro, eu tive essa aula em sala de aula com você. Eu tenho a Comigo, matéria não? e tudo. Ai, que Deus. É, Então, são as indicações do verbo, né? Seria intransitivo, transitivo, por aí vai. Perfeito. Então, vamos lá. Então, dá para eu só dar uma passada, né? Eu estou montando um PowerPoint muito legal para dar essa aula novamente, para fazer mais exercícios. Que bom que você tem tudo anotado também. Então, vamos lá. O predicado verbal, ele pode ter, né, como núcleo, um verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? É aquele verbo que eu brinco com vocês, que é verbo de fofoqueiro, né? Que é, por exemplo, o verbo morrer. Quem morre, morre. Eu não preciso de uma informação a mais, né? Não é um verbo que pede informação a mais. Ele tem um sentido completo. Só que como a gente é fofoqueiro, a gente quer saber, né? Se é morte morrida, matada, né? Se foi hoje, se foi ontem, por aí vai. A gente tem também os verbos transitivos, né? Que podem ser diretos, indiretos e bitransitivos, né? Que é quando eu tenho os dois. E o que é um verbo transitivo, Rasmin? O verbo transitivo, ele tem como característica precisar de um complemento, tá? E aí ele se divide por quê? Porque um tipo pede preposição, o outro não pede, né? Então vamos lá. O verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. O verbo transitivo indireto, ele pede um complemento com preposição. E a gente tem o que alguns gramáticos chamam de verbos bitransitivos, né? Que são verbos que pedem dois complementos, tá? Então, por exemplo, entregar, né? Entreguei a carta ao diretor, certo? Ele pede, ó, quem entrega algo a alguém, certo? Então, ele pede um complemento sem preposição e um outro com preposição, tá? E qual é a característica? Ele pode ter um desses dois verbos, que a gente chama também de verbos de ação, verbos significativos, e ele não vai ter predicativo, tudo bem? E aí a gente vai ver lá na frente o que é predicativo. Mas predicativo é uma característica ou do sujeito ou do objeto, tá? Sei que é muita informação até agora, mas a gente vai ver tudo até o final desse slide, tudo bem? Até aqui tudo ótimo. Tem alguma pergunta? tudo bem. Tá, então vamos lá. O predicado nominal, né? Qual é a característica dele? Ele vai ter um verbo de ligação. E o verbo de ligação são aqueles verbos que eles exprimem estado, qualidade, né? Então, ser, estar, permanecer, tornar-se, né? São verbos de ligação. E ele vai ter um predicativo, né? E aí, qual é a característica do predicado nominal? O predicativo tem que ser do sujeito, ou seja, tem que ser uma característica, alguma coisa que você fale do sujeito, tá? E o verbo nominal? Tá faltando um finzinho aqui. O verbo nominal, né? Ele também vai ter verbo intransitivo ou transitivo dos três tipos, como lá de cima, tá? Mas ele também vai ter um predicativo. E aí tanto faz se é do objeto ou se é do sujeito, tá? Então eles se separam dessa forma. Agora a gente vai começar a ver cada um com exemplos explicando passo a passo. Então vamos lá. Predicado nominal, né? Então vamos começar por ele. É aquele que é formado por um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, né? Então vamos lá. Apresenta as seguintes características: possui um nome, substantivo ou adjetivo, como núcleo, tá?
é formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Indica estado ou qualidade, tá? Rasmin, para ser predicado nominal tem que ter um verbo de ligação? Sempre, tá? E aí, mais pra frente, a gente vai falar sobre essa questão das pegadinhas de prova. Vou te dar um exemplo agora. Antes da gente entrar em quarentena, a gente fez uma prova de língua portuguesa, um simulado na sala. Eu fiz com vocês tanto sábado quanto o dia de semana. E tinha uma frase que era assim, que pedia para você analisar, né, o tipo de predicado, e tinha uma frase que era assim: a chuva caía fria, né? Cair é verbo de ação, não é? Não é verbo de estado, concorda? Cair é verbo de ação. Alguém caiu, alguma coisa caiu, certo? Ele é um verbo intransitivo. Só que olha a frase: a chuva caía fria. Fria não é uma característica da chuva, que é o sujeito? Sim ou não? Sim, Né? Então, assim, ali, cair tem valor de verbo de ação? É o estado da chuva, não é? A gente vai ver essas pegadinhas mais pra frente, tá? Que são as exceções. Então a gente tem que tomar cuidado. O que a gente tem que entender agora é o seguinte: verbo de ligação puro e simples, ser, estar, ficar, permanecer, né? Mas o predicativo vai formar o que a gente chama de predicado nominal. Então vamos lá. Indica estado ou qualidade. Aí eu botei um exemplo, né? Leonardo é competente. É, eu já identifiquei como verbo de ligação, né? E aí, vamos lá. Quem é competente? Leonardo. Competente não é uma característica do Leonardo? sim, Então, eu chamo isso de predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicado nominal. Eu tenho um verbo de ligação mais uma característica do sujeito, certo? Então, vamos lá. Continuando. Então, olha os exemplos que eu tenho aí. O menino parecia ansioso. Esta comida está sem sabor. Amar é viver. Minha bolsa é essa. Nosso time acabou derrotado. Os alunos continuavam desconfiados. Ele ficou sensibilizado. A notícia é terrível. Então, o que eu quero chamar atenção aqui? A gente tem mania de achar que característica só é formada pelo sujeito. Predicativo do sujeito tem que ser. Desculpa. Característica é formada por um adjetivo. A gente tem mania de achar que o predicativo do sujeito sempre vai ter um adjetivo, e não é isso, né? Ele vai fazer algum comentário sobre o sujeito, tudo bem? E vai estar ligado por um verbo de ligação. Então, por exemplo, o menino parecia ansioso, ansioso é adjetivo, não é? Parecer é verbo de ligação. Agora, olha a frase de baixo. Esta comida está sem sabor. Sem sabor é adjetivo? Não, né? Mas é uma característica da comida, não é? Alguma coisa que eu tô falando da comida. Então você consegue perceber que eu tenho que prestar atenção se está sendo falado alguma coisa do sujeito para ser predicativo do sujeito. Não necessariamente precisa ser um adjetivo, tá? Então, ó, amar é viver. Viver não é algum tipo de característica, digamos assim, ou algo que eu estou dizendo sobre o que é amar, né? Minha bolsa é essa. Essa não está se referindo à bolsa de alguma forma? Então, eu costumo dizer que predicativo do sujeito, ele também pode ser uma referência de algo ao sujeito. Tudo bem? Até que tudo bem? Se eu estiver falando muito rápido, explicando muito rápido, tu grita comigo, tá? sim, tudo bem. Tá, beleza. Vamos lá, então. Predicado verbal, né? É aquele que tem como núcleo um verbo transitivo ou intransitivo, né? A gente viu lá como é que funciona. Então, quais são as características? Vai ter um verbo como núcleo, ele não vai ter predicativo e ele vai indicar ação, né? Então, vamos analisar isso aqui, ó. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Qual é o verbo dessa oração? Você consegue me dizer? Revelaram.
Revelaram, né? Vamos fazer a pergunta pro verbo? Quem revelou toda a verdade para a filha? Eles. Então, eles é o sujeito, correto? Então, revelaram toda a verdade para a filha é o meu predicado total. Então, vamos lá. Quem revela, revela algo para alguém. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, concorda? Então, vamos lá. Toda a verdade é o meu objeto direto e para a filha é meu objeto indireto. Aí, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em revelaram toda a verdade para a filha, eu tenho alguma característica de eles? Não. Muito bem, não tenho, né? Isso aí. Então vamos lá. Eu tenho alguma característica do objeto verdade? Toda verdade? Verdade boa, verdade má? Tenho. Não. Também não. Muito bem, isso aí. Eu tenho uma característica da filha? Não. Muito bem. Também não, né? Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho um predicado, que eu tenho um verbo de ação, que é revelar, não é isso? E eu não tenho Uhum. nenhum tipo de predicativo, ou seja, eu não tenho nenhuma característica do sujeito eles e nem nenhuma característica do objeto. Então, o núcleo do meu predicado vai ser o verbo só. Sim? Então, vamos lá ver os outros exemplos. Então, ó, a menina adora doce, choveu muito, João gosta de Maria, os cães andaram pelo gramado, o professor corrigiu as provas, né? O que está acontecendo aqui? Doces, né? Não é uma característica do sujeito, certo? Eu não tenho, por exemplo, doces ruins, né? Eu não tenho. Eu não tenho, por exemplo, também. João gosta de Maria bonita, né? Que é bonita, não tem nenhuma característica. O que, que acontece aqui? Os verbos são os núcleos. Eu não tenho no complemento nenhuma característica do sujeito. E também não tenho características dos complementos. Então, o núcleo vai ser o verbo de ação. Tudo bem? Posso avançar? Pode. Vamos lá, então. Predicado, verbo nominal. Então, ele vai ter como núcleo um verbo e um nome. Né? Então, ali na descrição eu coloquei, né, melhor. Então, pode ser verbo transitivo ou intransitivo, e a forma nominal pode ser substantivo, adjetivo, locução adjetiva ou algum tipo de pronome, né? Aqueles pronomes sujeitos. Quando eu digo assim, por exemplo, Joana saiu de casa, ela esqueceu a bolsa. Ela é um pronome sujeito, porque está retomando Joana, certo? Então, vamos lá. Então, quais são as principais características? Letra A, possui dois núcleos, né, um verbo e um nome. B, possui predicativo do sujeito ou do objeto, pode ter um dos dois, tá? E o verbo indicação, ou seja, o verbo tem que ser transitivo ou intransitivo, porque o verbo de ligação, ele só aparece no predicado nominal, perfeito? Então, vamos lá. Os professores saíram da aula alegres. Então, vamos lá. Qual é o verbo dessa oração? Saíram. Muito bem. Quem saiu da aula alegre? Os professores. Isso aí, os professores. Então, vamos lá. Sujeito. Saíram da aula alegre. Sair é verbo de ação. Então, vamos lá. Alegre é uma característica da aula ou dos professores? Os professores. Né? Os professores. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um verbo de ação e eu tenho uma característica do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Aí, o que eu fiz nos próximos slides, né? Eu coloquei exemplos tanto do predicativo do sujeito como do predicativo do objeto para a gente ver exemplos diferentes para fixar. Então, vamos lá. Verbo intransitivo, né? Que são os verbos de predicação completa, mais o predicativo do sujeito. Então, por exemplo, Pedro saiu contente, né? Quem sai, sai, né? É o verbo de fofoqueiro que eu falo. Você quer saber para onde, quando, com quem. Então, vamos lá. Contente é uma característica, é algo que eu estou falando do Pedro, que é o meu sujeito, né? Então, predicado, verbo nominal. José chegou cansado. Chegar, ação,
né? De chegar, certo? Cansado, uma característica do José. Verbo transitivo mais objeto, agora predicativo do objeto, ou seja, quando eu qualifico o objeto, né? Maria abriu o presente inesperado. Quem era inesperado? O presente, né? A viagem deixava todos aflitos. Aflitos é uma característica de todos. Então, predicado, verbo nominal também. Verbo transitivo, né? O objeto mais o predicativo do sujeito. Então, ó, João lia o documento ansioso. Quem estava ansioso era o sujeito João, né? Os alunos observavam aquela cena emocionados. Quem estavam emocionados? Os alunos, tá bom? Então, vamos lá. Até que tudo bem? Podemos entrar em predicativo? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Ah, a outra passando igual a maluca. Vamos lá. Então, o que é um predicativo? A gente sempre fala assim, predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito. Mas por que se chama predicativo do sujeito do objeto? Porque essa característica está dentro do predicado, tá? Então, se eu tenho uma frase assim, a aluna boa saiu correndo, boa não é predicativo do sujeito, porque boa está dentro do sujeito, né? Então, adjunto. Para ser predicativo do sujeito, a característica do sujeito do objeto tem que estar no predicado, né? Então, eu tenho que fazer a pergunta para o verbo achar o sujeito. Tudo que restar é o predicado. Se a característica está dentro do predicado, aí sim eu posso analisar se é do sujeito ou do objeto. Então, é algo que a gente tem que fixar mesmo. Predicativo se chama predicativo porque está dentro do predicado, tá? Então, vamos lá. Este bolo está sem sabor, né? Este bolo é o sujeito, né? Está é o verbo ser bolo, certo? Predicativo do sujeito. Estas pessoas observaram assustadas o acidente, né? Então, vamos lá. Quem observou assustado o acidente? Estas pessoas, certo? Olha aí, só um minutinho. Deixa eu trocar isso aqui, porque eu esqueci de colocar. Vai ver que eu estava fazendo alguma coisa na minha vida de aula. O acidente. Vamos botar aqui, terrível. Então, ó, as pessoas observaram assustadas o acidente terrível, né? Então, vamos lá. Terrível é uma característica do acidente, né? Do objeto. Então, vamos ver aí. Vamos começar com o predicativo do sujeito, né? Então, o que é isso, né? Ele vai conferir uma qualidade ao sujeito, né? É uma característica do predicado nominal, como a gente aprendeu. Sempre vai aparecer ali com um verbo de ligação ou algum verbo que vá ter uma equivalência de verbo de ligação. E ele faz parte, quando você vai procurar na gramática, se você tiver algum livro, se você baixou algum livro para estudar mais português, ele aparece como termo integrante da oração, tá? O predicativo, ele está nessa parte de sintaxe. Então, vamos lá, né? Como é que eu posso formar os predicativos do sujeito? Quais são as palavras que podem aparecer, né? Então, por exemplo, a outra aula passada que a gente teve de estudo e formação de palavras vai ajudar muito agora, porque a gente aqui vai ver muita questão de derivação imprópria, né? Às vezes a gente vai ver palavras que, dependendo do local que elas estão na frase, elas mudam a classe gramatical. Então, vamos lá. O predicativo do sujeito pode vir através de um adjetivo, como a gente viu, né? Meu cachorrinho está alegre. Alegre é adjetivo, predicativo do sujeito, que é o cachorrinho. Mas também pode vir como um pronome, né? Minha mesa é esta. Esta, eu estou fazendo referência à minha mesa, certo? Também tem função de predicativo do sujeito. Meus boletos são só 2. Numeral. 2, não estou especificando a quantidade de boletos? Predicativo do sujeito. Ricardo é o cara. O cara é um substantivo, né? Que está delimitando, especificando, dando uma característica ao Ricardo.
Ou oração subordinada substantiva predicativa também. Mas por que predicativa? Porque a predicativa tem função de predicativo do sujeito, tá? Quando a gente está em orações subordinadas, a gente vai ver isso. Então, ó, a questão era se seríamos aprovados. Se seríamos aprovados, eu não estou explicando a questão em si. Vocês conseguem perceber essa ligação? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, quais são as representações do predicativo do sujeito que a gente tem, né? Então, eu coloquei aqui, ó, adjetivo, substantivo, oração subordinada predicativa, numeral e pronome, né? Um planinho para a gente entender um pouco melhor, tá? Para vocês, quando forem estudar, vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Predicativo do objeto, né? Ele vai aparecer em predicados verbos nominais. Também é um termo integrante, tá? Da oração. E ele vai dar uma característica tanto ao objeto direto quanto ao indireto, né? Não interessa se é direto ou indireto. Ele vai dar uma característica para algum objeto, tá? E que depois da aula que vem a gente vai estudar, porque a aula que vem a gente vai estudar predicação verbal, né? E depois a gente vai começar a entrar nos complementos verbais para depois entrar no complemento nominal, as juntas nominais, por aí vai. Então vamos lá. Como que eu posso representar numa frase o predicativo do objeto, né? Pode ser por um substantivo sendo retomado? Pode. Exemplo, o eleitorado elegeu o presidente. Presidente não está completando o sentido do pronome oblicou. Pensa comigo. O eleitorado elegeu o, né? O o está retomando algum ser no masculino singular. E presidente está sendo uma característica desse ser masculino singular que eu estou retomando aqui, né? Então vamos lá, predicativo do objeto. Adjetivo ou locução adjetiva. Ele a viu contente, certo? Contente é uma característica dele ou dela? Dela, certo? Porque a gente não tem o costume de ouvir as pessoas falando assim. Geralmente, como é que a gente fala? Ah, eu vi ela ontem, não é isso? Que aí os professores sempre chamam, né, para correção, não é viela, porque quando você fala viela também sofre uma cacofonia, parece que é viela mesmo, o lugar onde as pessoas moram, certo? Então, a gente também precisa ter atenção com essa parte. Então, predicativo do objeto, tá? E aí, ó, coloquei os exemplos, né? Substantivo e adjetivo são as duas representações que a gente tem, beleza? Agora, vamos lá. IPC, né? Um bisuzão aí para a gente prestar atenção. Às vezes, a gente pode se deparar com frases que vão causar estranhamento. Então, por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês durante as aulas para o seguinte: quem já assistiu aula comigo mesmo na sala sabe que eu falo isso o tempo todo. Gramática, quando você está estudando para concurso, não é cospe-regra. Você não pode ficar gravando a teoria dos livros, né? E achar que você depois vai lá e vai fazer uma boa prova, né? As provas hoje vêm muito com a questão do conteúdo interpretativo, tá? Ou seja, contextual. Eles colocam dentro de um contexto e aí você tem que relacionar, né, questões semânticas, que é significado, né, e sintáticas, que é o conhecimento de sintaxe. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma pegadinha que já caiu em alguns concursos, tá? E que é bom para a gente ter atenção. E aí, quando eu falo para vocês, não adianta você gravar a lista de verbo de ligação. Pode ser que em algum momento ele não se comporte como tal. Não adianta você querer gravar a lista de verbo transitivo direto e indireto. Né? Algum momento ele pode se comportar de uma outra forma. É importante você estudar, óbvio, a lista, mas você nunca ficar assim, não, só pode ser isso. Não, só pode ser aquilo. Então, vou me fazer explicar agora com isso aqui. Então, né, vamos lá. A predicação verbal, né, que a gente vai estudar na próxima aula, é para dizer se o verbo é transitivo, ou intransitivo, ou de ligação, certo? Mas a gente também tem que prestar atenção nessas relações semântico-sintáticas. Então, vamos lá. Eu tenho duas frases. Rasminha anda cansada e Rasminha anda rápido. Na interpretação de vocês, Rasminha anda cansada significa o que para vocês? Na situação do dia a dia. Por que vocês falariam isso, Rasminha anda cansada? Porque parece que tá cansado. Isso aí. E O Rasminha anda semblante rápido? tá andando.
Isso mesmo. Então é ação, certo? Uhum, Até aqui tudo bem. Então vamos lá. Então vamos ver o primeiro exemplo. Rasmin anda cansada. O que que acontece aqui? Andar é verbo de ação, certo? É um verbo de uhum. ação. E cansada é um adjetivo. Vamos primeiro para a parte sintática e depois a gente vai para a parte interpretativa. Então vamos lá. Cansada é um adjetivo. A gente sabe que o adjetivo não pode modificar o verbo, né? Qual é a palavra que eu uso para modificar um verbo? A classe de palavra é o advérbio, porque ele modifica, né, intensifica o verbo, o próprio advérbio ou o adjetivo. Então, assim, cansada, eu também percebo que é uma característica da Rasmin, né? Então, vamos lá. Existe a ação de andar cansada? Pelo jeito que você está se movimentando, eu sei que você está cansada? Não Não. existe essa ação para demonstrar isso? É um estado, certo? Uhum. Então, olha só que interessante. A gente tem um verbo de ação, mas que, como na função sintática ele está ligando um adjetivo a Rasmin, e aqui ele não pode comandar a ação de andar cansada, é diferente de, por exemplo, chegou cansado. Cheguei em casa, certo? Chegar é uma coisa, andar é outra. Então, o que que acontece aqui? Eu tenho um predicado nominal, né? Sim. Porque aqui andar está representando um verbo de estado. Perfeito, ótimo. E o exemplo 2, vamos lá. Rasmin anda rápido, né? Então, andar aqui, verbo de ação, certo? Rápido é um adjetivo é um advérbio, certo? Ele está qualificando a Rasmin ou está qualificando o verbo? Quem eu digo que está sendo rápido? Rasmin ou o andar da Rasmin? A Rasmin, né? A Rasmin ou o andar? Ah, não, é o anda rápido, né? Se fosse isso aí, muito bem, porque é um advérbio. E o advérbio, ele está caracterizando. O advérbio, ele está caracterizando. Tudo bem, Luciano. Vamos lá. O advérbio, ele está caracterizando, tá? E está aprimorando a forma do andar, porque o advérbio ele modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, né? E aí o que acontece? Aqui realmente é a ação de andar rápido, né? E rápido não é uma característica da Rasmin, até porque Rasmin é feminino, eu teria que concordar, certo? Então Uhum. ali rápido está modificando, intensificando o verbo, não o sujeito. Então por isso que aqui é predicado verbal. Então, a gente tem o mesmo verbo. Você viu que não mudou nem o tempo nem o modo, né? Ele está na mesma conjugação, tá igualzinho. Só que em cada frase ele pode ter uma representação diferente. E aí, por que que eu dei esse exemplo, né? Porque já caiu em vários concursos, inclusive já caiu na IAGS, né? Há uns 3, 4 anos, se eu não me engano, a última prova que caiu, essa pegadinha do verbo andar nesse sentido. E é interessante para a gente ver o seguinte: não é só engolir a regra, né? É interpretação também. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com um exercício, eu acho que. Deixa eu ver aqui. Vai dar para fazer pelo menos essa página. Então vamos lá. Vejam aí rapidinho, analisa para mim. Clara chegou cansada em casa. O último filme foi emocionante. Choveu muito na Baixada Fluminense. Fala para mim quais são os tipos de predicado que eu tenho. Analisando, né? 2 minutinhos.
Vamos lá? E aí? Primeira frase. Qual é o tipo de predicado que vocês acham? Eu acho que é o verbo nominal. Segundo, letra B, o que você acha? Nominal e o último E o verbal. terceiro? Muito bem, olha aí, ó. Para chegou cansada em casa, né? Chegou é um verbo de ação e cansada é uma característica da Clara, né? Aqui é diferente por quê? Porque quando eu digo chegou cansada, é o ato de chegar mesmo, né? Não é igual a anda cansada, né? Que eu tô querendo me referir ao estado. O último filme foi emocionante, verbo de ligação, e emocionante uma característica do último filme, né? Choveu muito na Baixada, tudo é predicado, né? E choveu é o verbo de ação, predicado verbal. Muito bem. Beleza. Na próxima aula a gente faz mais alguns exercícios. Alguns não, né? Porque eu me empolguei, tem mais 24 páginas de exercício, tá? E aí depois a gente entra com, como eu havia prometido para vocês também, predicação verbal, que é interessante a gente revisar, beleza? Então daqui a pouco a gente volta com aula de redação, né? Vai ser interessante a gente já falar sobre preconceito racial, que é um tema que está bastante aí, né? Em ascensão nos últimos anos, mas agora esse ano começou mais ainda, certo? Então é interessante a gente falar